Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de podcast da Zeduca em vídeo. Então aqui já deixo um recado para quem estiver nos ouvindo nas plataformas de áudio. Também deixo aqui o convite para que nos visitem no YouTube para dar uma espiadinha aqui nesse bate-papo. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter comigo como convidado o Thiago Godoy, Head de Educação Financeira da XP, e Carlos de Barros, diretor-geral da Asa Diagnósticos. Então sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da Zeduca. Então, para a gente começar introduzindo o tema, acho que vale alguns pontos aqui. Bom, primeiro que da Zeduca, apesar de a gente ser uma empresa de saúde e falar principalmente aí com médicos e profissionais de saúde, a gente não fala só sobre medicina, né, temas técnicos, científicos da saúde propriamente dita, da medicina propriamente dita. A gente gosta de falar também sobre outros assuntos, até porque a gente tem aqui como um propósito cuidar do indivíduo como um todo, por inteiro, e a gente entende que problemas em outras áreas, como vida pessoal, profissional, vida financeira, acabam impactando aí no fim do dia a saúde das pessoas. Em outro ponto, é a gente também tentar desmistificar um pouquinho esse assunto, que é dinheiro, que acho que sempre tem um tabu por trás disso, né? Por trás dessas conversas. Dinheiro geralmente muito ligado ali a ganância, consumismo, bens materiais, ostentação. E a ideia é que a gente trazer mais para a ótica de planejamento, a liberdade de escolhas e como o dinheiro pode te ajudar na vida em conquistas pessoais e até, de fato, né, como manter a sua saúde em dia com todo esse planejamento. Então, acho que a ideia aqui é mais ou menos essa. Sempre que a gente puder, a ideia é a gente fazer um paralelo, né, com a saúde das pessoas, né, com o mercado de saúde, etc., para a gente, obviamente, manter aqui o nosso tema principal. Mas para começar e de uma forma bem ampla, como é que vocês enxergam, né, a importância, então, da saúde, da educação financeira, né, na vida das pessoas? Bom, primeiramente, queria agradecer a DASA pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês participando do podcast. Parabenizo pela iniciativa de trazer o tema da educação financeira para o público médico. Afinal de contas, é um tema que impacta todas as pessoas, e a gente pode e deve falar desse assunto, né? Acho que o dinheiro é um tabu mesmo, e a gente só vai quebrar esse tabu falando dele. Mesmo que muitas das vezes a gente fale coisas que são, num primeiro momento, desconfortáveis para uma boa parte das pessoas, esse desconforto certamente vai sendo atenuado à medida que a pessoa entende que esse assunto vai melhorar a vida dela, né? Vai fazer com que elas tenham uma vida melhor no fim do dia, né? E acho que, fazendo paralelo com saúde, a gente tem vários dados, mas eu queria trazer aqui alguns importantes. Cerca de 3/4 da população adulta, economicamente ativa, 75% das pessoas, se sente descontrolada em relação ao dinheiro. E a palavra importante aqui é o controle, né? A falta dele, no caso. Então, independentemente da renda, da profissão, ou da condição, né, socioeconômica ou acadêmica, a gente tem um problema de falta de controle, né, e ele tem que ser olhado, tem que ser endereçado. Ao mesmo tempo, a gente fez uma pesquisa na XP ano passado, em novembro de 2020, e identificamos que 77% das pessoas no Brasil, quase 8 em cada 10, têm sintomas de ansiedade financeira. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, acho que vocês devem saber disso, mas a questão da ansiedade financeira nunca tinha sido medida aqui. A gente pegou uma pesquisa até que é feita no Reino Unido já há algum tempo e replicou aqui no Brasil, e o resultado foi até pior, né, do que foi medido em outros países. Então, bom, a questão da saúde financeira, ela impacta a saúde mental diretamente. E vice-versa também. A queda na saúde mental também impacta as decisões econômicas e o julgamento na hora de decidir, né, como vai usar o dinheiro. Então, são assuntos que precisam ser levados de forma natural, porque esse descontrole e essa ansiedade, ela acontece porque o tema é velado. Ele não é falado nem na comunicação intrapessoal, que é quando você se comunica com você mesmo. Você não fala desse assunto com você mesmo. É algo que para você também é difícil. A gente fala que as pessoas estão escutando, elas devem estar aí, né, pensando o quanto que refletindo o quanto que elas têm, de fato, uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro. Então, acho que, né, fechando aqui essa resposta, acho que o primeiro passo, o mais importante, é a gente levar o assunto para que todos possam se conectar, e cada um da sua maneira, né? E acho que tem hoje uma ansiedade ainda muito grande por parte de quem faz conteúdo em educação financeira de trazer a questão mais técnica
do dinheiro. Ela é importante. Aprender a investir, a gente pode falar um pouco aqui também, mas ela não é a questão que vai fazer a diferença na vida da pessoa. E é muito mais a relação dela com o dinheiro e como que ela se constrói ali durante a sua vida, na sua jornada como profissional. Boa, Tiagão. Antes de mais nada, Fê, super feliz de estar aqui. Sou um grande incentivador da Zeduca, então é muito bom finalmente estar aqui do outro lado e poder conversar com vocês, com todo mundo que está aí escutando a gente, vendo a gente, sobre um tema tão relevante, tão importante para todo mundo aqui no Brasil e no mundo, né? E, Tiago, quando você falou dessas estatísticas aí, pode me considerar dentro daqueles 8 dos 10 ali com relação à ansiedade financeira. Eu acho que é um negócio que afeta quase todo mundo mesmo, de alguma forma ou outra. E eu acho que esse tema de educação financeira, especialmente nesse mundo que a gente está vivendo, já era um tema importante, sempre foi um tema importante. Mas a gente está vivendo num mundo que o pessoal hoje em dia chama de VUCA, né? Que é a sigla em inglês. Volátil, incerto, ambíguo, complexo. Então você combina um mundo VUCA, ansiogênico já. Com um leque de oportunidades, instrumentos e opções financeiras enorme que apareceu nos últimos anos. XP, entre várias e várias outras casas, todo mundo aí. Então são opções. No final das contas, a gente às vezes vive nesse mundo também. Quanto mais opção você tem, melhor. Mas não necessariamente, né? Às vezes opções também geram um pouco de ansiedade. E no final das contas, esse tema de educação financeira, ele está diretamente correlacionado à felicidade das pessoas, que é um tema super importante para a gente aqui na DASA, esse olhar para o ser humano como um todo, um olhar holístico para o ser humano. Então, até mais importante do que essa discussão, tem que aprender sobre juros compostos, eu tenho que aprender sobre qual instrumento, se eu vou investir em dívida, em equity, em ações, tudo isso é hiper importante, mas eu acho que esse relacionamento psicológico mesmo da pessoa com o dinheiro é super importante. E uma coisa que eu vi recentemente, até num livro sobre isso, fala muito do que você falou sobre o controle e o descontrole com relação ao dinheiro. E um dos maiores indicadores de quão feliz uma pessoa está com a sua própria vida é se você tem controle ou não da sua vida. Mais do que quanto dinheiro tem na sua poupança, mais do que... se você tem controle da sua própria vida. E quando você não tem controle da sua saúde, da sua situação financeira, isso acaba impactando diretamente na sua felicidade. Então, para mim, a importância de discussão e da educação financeira hoje em dia ela é ímpar para o Brasil, para o mundo, dado esse mundo e dado empresas e grupos como o nosso que se importam com a felicidade e o bem-estar das pessoas. Então, tô super empolgado da gente falar sobre isso, se aprofundar um pouquinho mais e bater esse papo aqui. Legal, então acho que já ficou bem claro a importância do tema, né, no fim do dia, no fim do nosso objetivo final, que é de fato ser feliz, como o Carlinhos comentou. E é que você falou, Thiago, as pessoas às vezes focam muito na parte técnica do investimento, né, simplesmente já coloca o dinheiro, tira de cá, põe pra lá e etc. Mas tem muita coisa antes a ser construída e trabalhada nas pessoas, inclusive coisas culturais, né, então que variam de país a país. Obviamente, no caso do Brasil, a gente sabe que existe uma cultura aí de longa data, de parcelamento, juros, cheque especial, né, que ninguém questiona, né, já faz parte, né, a família cresceu vendo os pais fazendo e continua fazendo isso porque, enfim, é o que se considerado normal. E tem também um outro ponto que, assim, né, para a gente criar um equilíbrio aí entre gastos e despesas, etc., isso também necessita uma disciplina, né, tem que ser algo constante, não pode ser em determinadas fases, exige que isso torne um hábito. Então, tem várias coisas antes desse ensinamento técnico mesmo para as pessoas trabalharem, né, então qual que é o primeiro passo para quem quer, de fato, né, tomar o controle da sua vida financeira? Excelente pergunta. Acho que antes de responder essa, eu vou trazer um ponto, porque o Carlos falou uma questão aqui que é muito interessante, sobre dinheiro e felicidade. E, de fato, tem estudo que correlaciona dinheiro com felicidade. Tem um bem conhecido nos Estados Unidos,
que ele é atualizado, né, constantemente, mas é bem interessante. Eles pegaram famílias de rendas diferentes nos Estados Unidos e mediram ali a sensação de felicidade. Tem toda uma metodologia, né, uma pesquisa muito séria e conhecida, mas eles encontraram um ponto de equilíbrio ali, onde o incremento de renda realmente torna a vida da pessoa, a sensação, né, autodeclarada de felicidade maior, que é por volta de $75 mil por ano para uma família. Que nos Estados Unidos é uma renda de classe média. São países diferentes, a gente não pode comparar, fazer a conversão aqui e acreditar que no Brasil vai ser... Porque tem um outro bem-estar social também que o país traz, né? Não é só a questão da renda. Mas é interessante entender que lá esse estudo mostrou que a partir desse valor, o incremento de renda, ele não traz tanta sensação de felicidade assim, quanto de 75 para baixo. Ou seja, na prática, uma família que tem $30 mil de renda, se ela passa a ganhar $60 mil de renda, ela vai ter um bem-estar social muito maior, uma condição melhor, uma felicidade melhor percebida. Mas a partir de $75 mil, uma família de 80 mil, uma família de 100 mil, a diferença é pouca. De 150 para 200 mil, não tem nem, ela quase que se torna constante. Então é um ponto muito importante para a gente refletir, porque de fato, claro, a renda, a gente não pode ser hipócrita, né? A renda, ela vai trazer, o dinheiro vai trazer questões muito positivas e coisas muito boas para a nossa vida, mas ela não é o fator determinante que vai fazer uma pessoa se sentir feliz ou não, né? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. E aí, olhando para o que você está trazendo aqui, a questão da cultura, uma palavra que você falou que é muito importante também, e cultura, ela é, claro, ela é formada, tem um histórico, tem toda a questão do histórico, e tem o que está acontecendo agora. Então, olhando para o que aconteceu nos últimos 20 anos, depois eu vou um pouco mais para trás aqui. Se eu me alongar demais, vocês cortam aqui a fala. Mas dos últimos 20 anos, quase, no início lá dos anos 2000, a gente teve um acesso a crédito muito grande, como nunca antes a gente havia tido, né? Democratizou o acesso ao crédito. Você viu as pessoas que antes não tinham acesso a bens de consumo, né? Geladeira, televisão, né? Máquina de lavar, vários bens, né? Utensílios e tudo mais, que começaram a consumir isso. E esse acesso ao crédito veio acompanhado de essa cultura do parcelamento, que é um reflexo disso, né? Você poder parcelar um bem em 12 vezes. Então, você dá acesso a uma classe mais baixa a acessar isso, né? Ter esses bens. O que é muito positivo, porém, do outro lado, né? O contraponto é que esse acesso ao crédito não veio junto a uma educação mesmo, uma orientação para que as pessoas pudessem se organizar, tomar parcelas com consciência ou até mesmo entender os juros que elas estão pagando nessas parcelas. E aí você vê a cultura do parcelamento, as pessoas parcelam tudo, e aí eu sempre falo, lá na frente as parcelas se encontram, porque cabe na renda, e na hora que você vai ver a pessoa está com toda a renda dela comprometida. Então, acho que tem, claro, hoje aí um outro fator, um pouco mais para trás aqui, que é a questão até da formação do Brasil, como América Latina como um todo, mas se você for olhar a origem, por exemplo, a nossa formação católica, né, nada contra o catolicismo, obviamente, mas é mais o contexto social da religião e como ela usou ali, como ela encarou a questão da prosperidade financeira comparado, por exemplo, com as religiões protestantes. Se você comparar hoje, é interessante os dados, né, os números não mentem. Se você olhar, por exemplo, o nível de educação financeira da Alemanha e comparar com a Itália, que são países que praticamente fazem fronteira, né? Tem ali a Suíça no meio, mas está ali pertinho, é bem diferente. A Alemanha tem indicadores melhores na média, sim, mas a discrepância na educação financeira é muito grande. Isso é cultural. Países protestantes, a Alemanha, Reino Unido, né, a Escandinávia, Estados Unidos, Canadá, têm uma visão mais aberta, mais ampla, que acolhe mais a questão da prosperidade como um todo. Eu estou falando de uma forma bem ampla aqui, né? Então, no Brasil é mais difícil, eu quero dizer assim, é um pouco mais difícil para nós, culturalmente, no Brasil e na América Latina, tanto que os números de letramento aqui financeiros são bem menores, porque ainda tem a coisa das crenças, do julgamento, de o dinheiro é sujo, o dinheiro é difícil, poxa, aquela frase lá, né, do camelo, mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso? Essa frase? Acho que é mais ou menos. Eu não sou muito bom de religião. Mas, assim, são crenças, são várias crenças, né? Que a gente acaba que isso impacta o comportamento da pessoa, porque crença vira atitude. Atitude vira comportamento. Então, só para fazer um paralelo aqui com outra coisa. Uma pessoa que é vegetariana, o comportamento dela é não comer carne, certo? Uhum. Só que antes disso, para ela chegar nesse comportamento,
ela em algum momento teve uma crença que fez ela dar um estalo. Então ela pensou assim, comer carne faz... você mata os animais e isso faz mal para os animais, ou para o meio ambiente, não importa, né, o que foi a crença. Gatilho que foi um gatilho, foi uma crença, que ela acredita naquilo, e aí ela foi para uma atitude. A atitude ela é vegetariana, ela se declara vegetariana, ela se posiciona na vida como vegetariana. Ela começa a parar de comer carne. Então, é todo um modelo, é todo um fluxo, e com o dinheiro é a mesma coisa. O que a gente acredita reflete na nossa atitude, que reflete no nosso comportamento. Eu acho que a forma para a gente poder mudar essa cultura é, de fato, trazendo informação, conhecimento constantemente, né? Porque ninguém muda de crença de um dia para o outro. Ninguém muda de cultura de um dia para o outro. Bom, eu acho que eu vou falar demais aqui. Tá ótimo. Eu acho que você tocou num ponto importante ali, que é você saber quanto que é o suficiente. E que acima desse ponto, nos Estados Unidos pode ser que seja acima de $75 mil, mas que acima desse ponto, será que você precisa, qual que é o ganho marginal para a sua felicidade, que tudo isso, que essa ansiedade realmente está trazendo, né? E foi engraçado você falar nisso, me lembrou de uma história. Eram dois escritores super renomados nos Estados Unidos. Eles estavam numa festa de um investidor financeiro. E um desses escritores tinha acabado de lançar um livro que tinha sido um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, chamado Catch-22. E aí o outro escritor, eles estavam no meio dessa festa, só investidor financeiro. E esse outro escritor chegou para ele, como é que você se sente sabendo que o sucesso financeiro que você vai ter decorrente desse livro, ao longo de toda a sua vida, será menor do que esse investidor faz em um dia de trabalho dele? Aí o cara falou, mas olha, eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu sei o que é suficiente. Eu sei o que é enough, né, do inglês. E eu acho que é aí que é um pouco que às vezes as pessoas se perdem, né? Quando a gente começa a falar de educação financeira, de ambição, às vezes, e a gente vê muito isso no Brasil mesmo, inclusive na própria DASA, pessoas que não tiveram às vezes, essa educação, esse crescimento nesse meio. Tem muita gente na própria DASA, os nossos 40 mil colaboradores, que estão em dificuldades financeiras, que foram se endividando, pegando mais, crescendo acima talvez um pouco do limite. Acho que você falou 75%, 40%, tem um número que você falou ali no começo que era enorme, assim, das pessoas que estão em dificuldades financeiras aqui no Brasil. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem, e é cultural, aquela história você vai comprar um carro fantástico. Você compra um carro porque você acha que você vai impressionar as pessoas ao lado por causa do seu carro. Só que quando alguém olha você com um carro novo, ele não acha, essa é uma pessoa fantástica porque ela dirige um carro incrível. Não, ele olha, que carro legal, mas ele não está julgando quem está dirigindo, ele está só falando, esse é um carro legal. Você não está mudando quem você é só porque você comprou esse bem. Então tem uma questão psicológica aí do nosso relacionamento com o dinheiro que de verdade, eu não sei como eu acho que a gente tem que continuar falando, quebrando esses tabus, como a gente falou, mas é uma jornada. É uma jornada para as pessoas começarem a poupar mais, a entender. Tem muita coisa importante aqui que a gente tem que falar em todos os níveis aqui e continuar educando as pessoas. Eu acho que é uma jornada que o Brasil está entrando agora. É um equilíbrio. É muito importante o que você está dizendo, porque, de fato, é o motivador principal para o comportamento financeiro, que é a emoção, mas a emoção está por trás de várias coisas. Então, quando você fala que alguém compra um carro para impressionar, para ser bem visto, isso é muito verdade. Quando a gente olha e tem uma disciplina, né, tem uma linha de estudos na psicologia que é chamada Psicologia do Dinheiro, que olha isso e estuda isso, né, e analisa esses comportamentos e todo um perfil psicológico e tudo mais. Então, tem inclusive crenças limitantes que são mapeadas pela psicologia do dinheiro. São mais de 70, na literatura norte-americana são 72 crenças, dependendo do estudo aumenta um pouco, diminui um pouco, mas são divididas em 4 grupos de crenças. E todos nós temos essas crenças. Vai variar um pouco, claro, cada pessoa é de um jeito, mas é importante a gente entender que isso é real. Nós temos crenças de aversão ao dinheiro, que é fácil, né, entender, realmente essas católicas aí que eu falei, ou não necessariamente católicas, né, mas que são negativas. Temos crenças de adoração ao dinheiro, que é essa coisa da pessoa acreditar que só com muito dinheiro ela vai ser feliz. Esse muito dinheiro nunca vai chegar, porque ele é relativo, o enough nunca é enough. Tem crenças de status do dinheiro, que é essa daí,
do carro, de pertencer a um grupo, de ser aceito. Nós somos um ser social. Nós passamos aí toda a nossa... Isso é um mecanismo de defesa, a gente ser aceito em um grupo. Mas o quanto que você está trabalhando e se matando para ter acesso a tais coisas, e isso é de fato algo que desequilibra a tua vida, porque você acaba trabalhando para isso. Isso fica... acho que esse é o ponto, o equilíbrio. E tem crenças de vigilância do dinheiro, que são as que a pessoa quer ter muito controle também. Isso acaba virando algo obsessivo, algo, né, que vai prejudicar a pessoa, porque ela quer ter um controle que é impossível ter. A gente não consegue controlar tudo, né? Legal. E é o que você falou ali, né, Thiago? Para as pessoas se convencerem da importância dos temas também, elas precisam ter algumas informações básicas, né, um conceito básico, para ela entender que o que ela está fazendo de fato é correto. Então, por exemplo, né, quando a gente fala em investimento, né, será que as pessoas têm essa noção de quando elas investem o dinheiro delas, elas estão incentivando a economia do próprio país, que está gerando mais emprego, que está sendo um país mais atrativo em termos de economia mundial, e isso vira uma bola de neve? Então, assim, são conceitos básicos que talvez as pessoas já não tenham, né, e tem uma dificuldade de tomar um próximo passo. E aí entra talvez a questão que muito se fala de educação financeira nas escolas, desde a infância, já linkando com esses outros conhecimentos também, né, que obviamente tem total relação com o dinheiro. Economia, macroeconomia, situações políticas, históricas, etc. Né? Então, o que você acha assim, da educação financeira já para essa faixa etária, né, e o impacto disso para o futuro? Como a gente está comentando aqui, são coisas de longo prazo que a gente não faz da noite para o dia, né? Uhum. É essencial. Educação financeira na escola. A gente hoje, no Brasil, tem a Base Nacional Comum Curricular, que inclui educação financeira de forma transversal. Ela não está sendo implementada ainda, estará sendo implementada agora durante 21, 22. A gente sabe como funciona. Então, a educação financeira está contemplada na nova Base Nacional Comum Curricular. Não é da maneira que deveria estar, né? Aí estou falando como especialista no tema, acredito que poderia estar muito melhor, mas já é um grande avanço comparado com o que tínhamos antes. Mas, de forma mais geral, a educação financeira ela não traz só a questão financeira. Ela traz todo um conceito de sustentabilidade mesmo, de uso dos recursos. O dinheiro é um dos recursos. Então, uma criança hoje ela precisa aprender que a água ela vem de um lugar, que a batatinha que está no prato dela, ela veio lá da fazendinha. E que isso tem todo um ciclo para chegar até ali, e ela precisa usar bem esses recursos para que quando essa criança se torne um adulto, ela tenha essa consciência e o dinheiro seja uma parte disso. A gente está falando como a gente usa o nosso tempo, né? Então, assim, a criança, o jovem, ela pode e deve ser estimulada a se conectar com esse assunto, e os pais podem fazer isso em casa com os filhos, trazendo coisas tão simples quanto contar mesmo que o dinheiro é fruto do seu trabalho, que ele é finito, que ele precisa ser bem manejado, que as coisas precisam ser bem pensadas, bem decididas. E mais do que ensinar o seu filho sobre o dinheiro, né, eu recebo muitos pais pelo Instagram, pelas redes sociais, perguntando como é que eu ensino meu filho educação financeira, e falam assim, mas eu não tenho nenhuma educação financeira, eu não quero que meu filho seja como eu. Eu falei assim, então você vai ter que começar a aprender agora a se educar financeiramente, porque os filhos vão imitar os pais. Se o pai e a mãe são consumistas, a criança vai se tornar consumista. Se são caóticos com o dinheiro, se não tem planejamento nenhum, a criança vai absorver isso. E de forma muito intensa. Existe também alguns estudos que mostram a parte dos primeiros 7 anos de vida nossos, como a gente se lida com o dinheiro ali, no conceito de entender o que é dinheiro, né, que é o chamado processo de socialização econômica. São 7 anos ali, mais ou menos, que uma criança começa a perceber e significar o dinheiro dentro dela. O que é isso, afinal de contas, o dinheiro? É muito importante ter esse olhar saudável, né, e aberto, para que a criança olhe isso com naturalidade, mas também que dê a importância necessária, que não seja algo... Hoje a gente vê muito, né? Pais, estamos falando com médicos, né, que trabalham muito, que provavelmente, né, tem, né, ali, claro, um tempo escasso para dedicar à família, e que, na média, a gente vai acabar dando as coisas para os nossos filhos porque a gente quer o melhor para eles, mas a gente esquece que essa facilidade toda também pode ser ruim na hora da criança julgar de fato o que é o dinheiro. Tanto a gente está vendo aí jovens hoje, eu li agora um artigo do Financial Times no Reino Unido,
Tá absurdo, assim, a quantidade de jovens que estão pegando dinheiro ali do lanche, ficam investindo em bitcoins e em moedas digitais, e tudo bem, né? Não acho que não estou demonizando os ativos Bitcoin ou moedas digitais, né? Pelo contrário, até invisto nisso. Mas uma criança não é um joguinho de videogame, né? E nesse artigo do Financial Times mostrava que as crianças no Reino Unido estão investindo em Bitcoin, e na escola ficam competindo para quem ganha mais, ganha menos. Tem pouquíssima noção mesmo do que é o mundo do trabalho, do que é você trabalhar e ter o seu dinheiro. E essa é uma visão muito equivocada do que o mercado financeiro, de que investir é para você multiplicar e se tornar rico. Não é isso. Essa é uma visão equivocada. O mercado financeiro, o mundo dos investimentos é para você conservar o seu patrimônio, sim, aumentar com o tempo, com os juros compostos, aprender a investir com consciência, principalmente adequado aos seus objetivos, ao seu perfil, aos seus sonhos, ao que você quer para a tua vida, mas é para o longo prazo. Não é do dia para o outro, não é um day trade, não é algo volátil assim. E uma criança de 12 anos, de 13 anos, ela pode se frustrar demais se ela entra dentro de um jogo desse e acaba associando o dinheiro a um jogo, a uma coisa de ganhar e perder, e não é assim. Então é muito importante que os pais tenham essa consciência. Hoje a tecnologia avança, né, de forma exponencial, então nós mesmos não conseguimos acompanhar o que acontece. Eu mesmo que sou do mercado, vejo cada coisa acontecendo e tenho que me atualizar. A gente está com os NFTs agora, né, que são tokens. Não vou explicar aqui o ponto principal, mas assim, são formas de você investir hoje no mundo virtual. Vira e mexe sai uma notícia, né, um lote virtual foi vendido por 30 milhões, leiloado por 30 milhões de dólares. São notícias que há 6 meses a gente nunca imaginaria que aconteceriam, né? Então, acontece muita coisa, vão continuar acontecendo. A tecnologia, né, o mundo do investimento digital só avança, isso é muito positivo, mas é importante o pai e a mãe terem essa consciência. A criança precisa crescer com essa orientação de que o dinheiro é algo que precisa ser construído. Conquistado e construído. Eu acho que eu só complementaria uma coisa que o Thiago falou que me tocou bastante e toca a gente muito aqui na DASA, e eu acho que o Brasil está caminhando para essa direção, que é essa questão dessa desigualdade da educação financeira, ou melhor, a falta de educação financeira nos diferentes segmentos sociais aqui do Brasil ser geradora de ou aumentar, amplificar a desigualdade social do nosso país. E eu vejo isso muito na pele acontecendo. Eu fico feliz de escutar que eu acho que educação financeira vai entrar agora no currículo de alguma forma ou outra, mas é quase que criminoso a gente não atacar isso, porque é muito relevante no crescimento dessas pessoas, dessas crianças, elas entenderem isso já cedo na vida. Eu vejo isso na prática, até quando eu crescendo, eu via quem tinha pais, os pais que eram mais ligados e educavam mais as crianças, explicavam de onde vinha o dinheiro, o que é o dinheiro, como é que você faz, como é que você investe, e os outros que não tinham a menor ideia do que o dinheiro era só um meio ali para ele comprar o Mentos dele ali no recreio. E como essas pessoas assim, que já tinham essa educação, já tinham esse relacionamento diferente com o dinheiro, já iam meio que se organizando financeiramente, se destacando. E agora imagina isso no restante do nosso Brasil, o impacto que isso tem no lado emocional e financeiro dessas pessoas, você tem um relacionamento mais saudável com o dinheiro. E eu não sei se a gente está cuidando disso, assim, é uma responsabilidade nossa. Tem vários projetos, mas eu acho que a gente não fala tanto disso. Por isso que eu fiquei feliz quando eu escutei isso. E vejo mesmo pais que ensinam, porque não basta também você só ler e ver um curso de educação financeira, é muito mais do que isso, é um relacionamento. E às vezes você ter mentores, ler é bom, fazer o curso é bom, mas você ter um mentor, ter alguém que você está olhando e está te dizendo e está te mostrando um caminho é importante. Eu não sei se... Na verdade, eu acho que tenho quase toda certeza que a maioria dos brasileiros não tem isso. As crianças aqui no Brasil não têm isso. E aí, acho que é algo que a gente tem que cuidar, né? Sim. Que começa em casa, né? Como você falou, porque de fato hoje... Antes acho que até faltava informação, hoje... Até com tudo que aconteceu e foi acelerado na pandemia,
perfis de redes sociais, plataformas de educação, obviamente tudo ficou mais fácil e acessível, muito conteúdo de qualidade, muitas vezes até gratuito, né? Então, as pessoas têm mais acesso hoje, mas é o que o Carlinhos está falando, não é simplesmente, né, essa informação sozinha que vai transformar a relação da pessoa com o dinheiro, sem ter esse contexto, esse cenário em casa, esses mentores, esses orientadores para ir guiando o caminho, né? Tem uma coisa que o Thiago estava falando, que eu acho que tem bastante a ver assim, com o que a gente tem feito e visto na prática de medicina, que a gente fala muito hoje em medicina personalizada, né? Baseado em todas as informações que a gente consegue extrair hoje de cada indivíduo, a gente consegue traçar planos diagnósticos e terapêuticos para cada indivíduo, né? Porque a gente já conseguiu aí avançar em trazer dados super individuais, né? Obviamente, para cada pessoa. E acho que quando a gente fala de planejamento financeiro, acho que não é diferente, né? Cada indivíduo tem uma meta financeira, um objetivo de vida, tem ou não herdeiros para quem quer deixar alguma coisa, tem uma situação patrimonial, tem um perfil de investidor. Então também não existe, esse é até um perigo dessas informações hoje tão disponíveis e abertas, porque não existe uma fórmula mágica, uma receita única que cabe a todos, né? Então até fazendo um paralelo com o que a gente já observa, né, hoje em medicina, acho que em saúde financeira é a mesma coisa, né? Perfeito. E a pergunta de muitas pessoas que começam no mundo dos investimentos, estão interessados em educação financeira, estão interessados em investir, qual o melhor investimento? Essa é a pergunta principal. E eu recebo todos os dias, Thiago, qual é o melhor investimento? E agora que eu estou aqui num podcast de médicos, eu vou perguntar para vocês, qual que é o melhor... Fernanda, que é médica, qual que é o melhor antibiótico? Exatamente. Não existe. Depende. Para quê, né? Para quê? Uhum. E essa questão da medicina personalizada é muito interessante, tem interesse em conhecer mais, porque é justamente isso que a gente tem que fazer na educação financeira, que esse é o caminho. O primeiro passo é o autoconhecimento. Você saber o que você trouxe bem aqui a questão. O que você quer com o seu dinheiro? Qual é o seu contexto? O que você pretende para a tua vida daqui para frente? Porque o passado passou. Daqui para frente. Porque na prática você vê, assim, você não vê essa reflexão, primeiro de tudo, em ninguém, independentemente da profissão, do contexto. Você não vê essa reflexão. Quando você observa os comportamentos, eles são no piloto automático. A gente repete padrões que a gente aprendeu da nossa família ali, das crenças intergeracionais que a gente teve, que vieram de pai para filho, do meio social que a gente vive, então acaba repetindo um pouco das ambições ou das perspectivas do que os nossos amigos, do que os nossos colegas também estão vivendo. Então a gente meio que vai no piloto automático e a gente esquece que a nossa vida é só nossa. A gente precisa ter um plano para ela, minimamente, né? E, bom, aí eu fico vendo, assim, por exemplo, médicos, amigos, né? Eu vou contar uma história aqui de alguém que eu conheço, mas pode ser que muita gente se identifique. A pessoa sempre estudou muito e né, durante a faculdade de medicina, tempo integral, estudando, vivia ali com o dinheiro que os pais davam, mas era suficiente para se manter fora da cidade de origem, então era muita escassez em relação ao dinheiro do dia a dia. Quando se formou, foi fazer uma boa residência, entrou em plantões, né? Assim, não vou saber os detalhes, mas eu sei por alto. Entrou em plantões, começou a fazer plantão para poder, né, ter o dinheiro, e começou a ter dinheiro. De R$1.000 de renda que tinha ali durante a faculdade, começou a ter 15 mil na época. 10 mil, sei lá. E aí multiplicou por várias vezes o seu patrimônio e, poxa, agora eu posso acessar aquele carrão legal. Pegou o carro e pegou um financiamento e financiou um carro em 60 vezes e botou uma prestação lá de 5 mil. Comprou outro negócio, financiou. O que aconteceu? Chegou em um momento, bateu lá o limite. Estou gastando tudo que eu tenho hoje para poder pagar o que eu fiz de dívida. E aí, qual que é a solução? Mais plantão, coloca mais um plantão ali, vou começar a trabalhar mais, tudo bem. O plantão é uma fonte que vem um bom dinheiro? Acredito que sim, mas entrou num ciclo de que precisava trabalhar mais para conseguir manter aquele padrão de vida. E isso acaba continuando, não é que a pessoa reduz e fala, não, agora eu vou dar uma reduzida, não, aumenta, mesmo que aumente a renda, aumentam também, né, os custos. Eu chamo isso de armadilha do padrão de vida. A maioria das pessoas acaba vivendo, né? Melhora de vida, vou melhorar meu carro, vou melhorar meu apartamento, vou melhorar a viagem que eu faço,
vou num restaurante que eu não ia antes. E aí começa a empatar ali, fica no 0-0. Aí você vê uma pessoa com uma renda alta que não tem nada investido, não tem... comprou um apartamento, porque é para a família morar, que é o que acontece na maioria das vezes, pela cultura também patrimonialista de ter o imóvel, né, o sonho da casa própria, que matematicamente a gente pode falar que não é algo positivo para o seu bolso, pelos juros compostos que você vai pagar no financiamento. Bom, essa é uma história que acontece, né, assim, é muito, muito comum, e a gente esquece que essa armadilha do padrão de vida, ela pode ser construída de forma diferente, a gente pode escapar dessa armadilha. Porque o médico, né, falando aqui da profissão, ele é um profissional que precisa do seu trabalho para viver. No sentido de, a não ser que ele, né, se torne um empresário, né, e tenha uma clínica, um consultório, tenha pessoas trabalhando ali também, e ele tem uma renda passiva, uma parte das vezes o médico está trabalhando para... né, precisa do seu trabalho. Então, ele só vai se ele parar de trabalhar, ele para de receber. E eu acho que é uma oportunidade muito grande de olhar para isso, né, de como você pode construir, né, um caminho que vai te dar essa liberdade financeira daqui a 10, 15, 20 anos, de forma que você possa ter renda passiva. Esse é um cenário que você descreveu que, em linhas gerais, a pessoa vira escrava do próprio trabalho, né? Perde essa liberdade de escolha, né? Ela não estou satisfeito com o meu trabalho, mas o que eu posso fazer? Preciso continuar trabalhando porque eu tenho dívidas a pagar, enfim. E também não conta com imprevistos, né? Pandemia, quem contava com uma pandemia na vida, né? Então, uma pessoa que vive com esse regime financeiro tá mais arriscada, sem dúvida, né? E aí, agora até trazendo para... Você já falou um pouco aí dos profissionais de saúde, né? E acho que aqui o Carlinhos trabalha bastante, obviamente, com esse tipo de profissional. E é isso que você comentou, é uma jornada de formação longa, né? Então, a pessoa passa a ser economicamente ativa numa idade aí talvez um pouco mais avançada, que é a média das outras profissões. Ela se dedica a uma carreira, uma carga horária bastante, digamos assim, alta, tem que se atualizar numa ciência que muda a cada dia, né? Então, o tempo que ela tem para estudar, ela se dedica a isso e muitas vezes não consegue acompanhar outras áreas do conhecimento, mercado e etc, né? Então, como que a gente poderia, assim, endereçar esses conteúdos a esses profissionais de saúde especificamente? E claro, e mesmo aqueles que se tornam gestores, né? Aqui na DASA a gente tem muitos médicos gestores, sejam executivos ou empreendedores nos seus consultórios e tal. Esse conhecimento a gente não tem na faculdade, né? Isso é um outro ponto. A gente faz uma faculdade muito super técnica, científica, que a gente não tem esses conhecimentos dos quais hoje a gente é cobrado. Então, como trazer esse conteúdo especificamente para esse tipo de profissional? Eu vou dar algumas ideias aqui, alguns comentários sobre isso. Depois o Thiago pode nos ajudar a pensar até como é que a gente traz isso mais para perto para os nossos médicos e profissionais de saúde. Mas tem uma frase que eu escutei outro dia que é muito boa, que é o seguinte... quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? O cara tá lá o dia inteiro trabalhando, e aí no caso dos nossos médicos ou profissionais de saúde, tá o dia inteiro laudando, trabalhando, e às vezes não consegue ter um tempo tendo que se educar, tendo que fazer curso, simpósio, não tem tempo de focar naquele patrimônio, começar a criar um patrimônio. A gente viu isso acontecer muito na pandemia. Quando a pandemia bateu, obviamente a gente tem um espectro aqui, a gente trabalha com milhares e milhares de médicos aqui no nosso ecossistema. E eu tenho certeza que a mesma coisa aconteceu com todos os médicos do Brasil, quase 500 mil de médicos que temos aqui, com alguma parcela, talvez até relevante deles, que dependem do ato médico ali para a sua remuneração e não tinham um colchão para essa pandemia. O que a gente acabou fazendo foi, inclusive, garantir uma remuneração, e olha que eram remunerações para um padrão brasileiro alto. São pessoas que deveriam ter feito um colchão, mas não fizeram. E aí, quando a pandemia bateu e o ato médico parou, seja lá qual ele for, seja laudar ou clinicar, a gente entrou. Então, acontece na prática, a gente viu isso acontecendo. E eu acho que começa um pouco dessas coisas que a gente falou. Quanto que é suficiente, a disciplina, o seu relacionamento com o dinheiro, você tomar a decisão que não importa o que acontecer, eu vou separar um tanto aqui, e eu vou separar esse tanto. E não importa o que acontecer. E você ter a paciência, porque você pode ensinar para alguém o poder de juros compostos, mas se você não ensinar paciência para essa pessoa, juros compostos o quê, né? Você vai botando dinheirinho, esse negócio vai acumulando, mas não é que num ano. Só que depois de 20 anos, de 15 anos, esse R$1 que você pôs ali, ele pode valer muito.
Só que se você não ensinar a paciência e isso para os profissionais de saúde, para os médicos, não adianta. Então, eu acho que tem muito trabalho a ser feito aí e essa pandemia escancarou isso para a gente. A gente viu isso e falou, nossa senhora, tá assim a situação, temos que fazer alguma coisa importante. Tem uma disciplina muito interessante que estuda comportamento financeiro, né, economia comportamental, e alguns autores falam que o grande problema do planeta é o autocontrole. Se a gente melhorasse o autocontrole, a gente acabaria com grande parte dos problemas que a gente tem. E é muito o que o Carlos falou aqui. A gente tem hoje uma dificuldade, quer dizer, a gente tem uma dificuldade de pensar no longo prazo. Nós, seres humanos, né, não temos o histórico disso. A gente hoje vive o dobro do que vivia há 70 anos, 80 anos, né, no início do século XX. E a gente tem dificuldade realmente de olhar o longo prazo. Ninguém olha muito para um jovem de 25 anos, ele acredita que quando ele tiver 40, ele já vai estar multimilionário sem precisar se preocupar com o dinheiro. É um pensamento fantástico que a gente tem, que acredita que no futuro tudo vai ser melhor. No futuro eu vou fazer dieta, no futuro eu vou fazer aquele esporte que eu queria, no futuro eu vou estar com mais dinheiro, eu vou trabalhar menos para ficar mais tranquilo, no futuro eu vou fazer tudo. A professora Vera Rita de Mello, que é uma grande especialista aqui no Brasil em psicologia econômica, ela fala que não existe autocontrole futuro. Não existe autocontrole futuro. Então, o ponto principal é o autocontrole, e esse autocontrole ele só vem com o autoconhecimento e com autorresponsabilidade. Se eu for ao médico hoje e estiver sentindo alguma coisa, e ele me examina, o médico, a médica, e me passa uma receita e fala, você tem que tomar esse remédio aqui de 6 em 6 horas, e esse aqui você vai tomar 2 vezes ao dia. O que eu faço quando eu saio do médico? Eu vou à farmácia e compro imediatamente esse remédio e começo a tomar, porque eu não quero ficar mal. A gente não tem isso com o dinheiro. A gente não leva tão a sério assim. Se eu te disser, olha, você precisa sim poupar 10, 20, o quanto você puder, % da sua renda, para que chegar em algum momento você ter primeiro uma reserva de emergência, porque foi agora que as pessoas viram que as emergências vêm e a gente não entende quando elas vão vir, e é essencial ter 6 meses ou 1 ano, é o ideal, 1 ano do seu custo de vida mantido ali no investimento de renda fixa, que não tem volatilidade, né, que tenha liquidez, ou seja, você possa sacar esse investimento, transformar ele em dinheiro no seu bolso, que tem uma rentabilidade ok, que é uma rentabilidade atrelada ali à Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Tem alguns investimentos assim que funcionam, não tem que inovar, não tem que ser mestre em finanças para poder colocar lá o seu dinheiro no Tesouro Selic, num fundo DI atrelado ali, com liquidez, ou um CDB com liquidez diária. São produtos fáceis que você encontra em qualquer lugar. Então, o problema não é saber qual é o investimento, é você pegar e fazer um plano. Qual que é a minha renda? X. Qual que é meu custo de vida? Se for X, você está mal. Tem pessoas que falam para mim assim, eu não preciso de educação financeira não, eu só gasto o que eu ganho. Eu não tenho dívidas. Se você gasta o que você ganha, você já está na beira do precipício, é só acontecer alguma coisinha para você cair. Então, tem renda de X, você tem que gastar X menos 20%. Um médico que tem uma renda média mais alta, não precisa abrir mão de várias coisas no caminho, de um dia para o outro, mas pode sim ter um plano. Eu faço um cálculo que à medida que você vai aumentando a sua renda, você aumenta o percentual de poupança também. Então, você tem um X, você começa a ter 2X, você poupava 10% aqui, você começa a poupar 20%. Você aumentou o seu custo de vida, você conseguiu melhorar a tua vida, mas você aumentou também a sua capacidade de poupança. E se você seguir isso, se você tiver isso como objetivo, como se fosse um remédio que você tem que tomar para você mesmo, para o seu eu futuro, tá ali o seu eu futuro ali com o dinheiro investido. E isso é muito mais importante do que qual investimento. Quando a gente fala de qual investimento, é simples, não tem muito segredo. Depende do prazo, quando você vai precisar desse dinheiro, e depende do seu apetite a risco. Se você sabe quando você vai precisar do dinheiro, eu vou te dizer qual investimento que você pode ir. Hoje a gente tem de tudo. Na renda fixa, você pode comprar por exemplo, um Tesouro IPCA, que é um título público híbrido, que vai te garantir o IPCA ali, você vai proteger o dinheiro da inflação e vai te pagar uma remuneração anual ali. Depende do prazo, ela é maior. Quanto mais longo o prazo, maior é a remuneração. 4%, 4,5%, 5% acima do IPCA. Então, se você me disser, Thiago, eu quero investir para a faculdade da minha filha, que está com 10 anos de idade, com 8 anos de idade. Então, você vai pegar um título que vai
te pagar lá em 2031, né? São 10 anos de investimento. Você vai investir nesse título, de forma que chegue no prazo de vencimento, você recolha esse título e use para pagar à vista a faculdade da sua filha, para você não ter que pagar a prestação. Tenho certeza que você vai conseguir negociar pela metade do preço se você tiver o dinheiro para pagar a faculdade das suas filhas. Mas a pessoa não pensa assim. Ela pensa, vou fazer a minha vida aqui, quando minha filha chegar na faculdade, eu vou lá, matriculo ela e pago, né, 5 anos, 6 anos, no caso da medicina, de faculdade, que não é barato, e pago juros com isso. Todos pagam juros quando você parcela. Então, acho que é uma cultura de pensar diferente. É você pegar e falar, poxa, não, minha filha vai para a faculdade, eu quero que ela vá. Quanto que ela precisa? Quanto que eu preciso ter de dinheiro para garantir que a minha filha vá para a faculdade? R$200 mil. Chutei aqui. Pô, ao invés de eu pegar esse dinheiro e esperar gastá-lo lá na frente, eu começo a me preparar agora. Pego um título desse, que é híbrido, que protege da inflação e ainda paga uma rentabilidade. Podem ter outras estratégias, tá? Tô colocando uma aqui que é mais simples. E você chega lá na frente, chega para o diretor da faculdade, olha, eu tenho R$100 mil aqui para pagar à vista, você aceita? Tendo a acreditar que ele vai aceitar. Gosto muito de uma coisa que você falou que é você criar regras. Criar regras. Porque você nunca... você gastar... E aí você tem uma certa... tanto de autocontrole que você consegue despender ao longo do dia. E se toda hora que você tem que pensar sobre o que você vai fazer com o dinheiro ou o que você vai comer, você tem que pensar qual que eu vou fazer agora, você está gastando um pouco desse seu autocontrole. Então, com relação a... E isso vale para tudo e também para quanto que você vai economizar. Se você definir as regras que você vai seguir antes, já define essas regras antes. Então eu tenho uma série de regras que por acaso eu leio todo dia quando eu acordo, eu olho lá minhas regrinhas aqui, são essas regras. Você não vai comer a partir depois de certo horário, você não vai fazer isso, você vai fazer 30 minutos disso, você vai fazer isso. E se você definir antes, olha, todo mês eu vou economizar 20%, antes, você não pode pensar, porque aí você está gastando sua economia ali de autocontrole, sua força de vontade. Então, regras, eu acho que, e definidas a priori, quando você está com a cabeça no lugar, geralmente funcionam. E depois não mexe nas regras, segue as regras. Se você seguir suas regras, você tá bem. Perfeito. Eu quero saber as suas regras depois. A listinha. Já falou algumas. Tem algumas ali. Isso é essencial. Você está treinando o seu cérebro a repetir, e a gente trabalha muito bem por repetição. E em dinheiro, eu falo muito isso também. Porque se você tem, por exemplo, facilidade nos processos, se você facilita o seu processo, você consegue resultados muito melhores. Por exemplo, quando alguém fala para mim assim, eu quero uma planilha maravilhosa que vai resolver minha vida. Eu falo, essa planilha não vai resolver sua vida. Quem vai resolver sua vida é você com autocontrole. Então, ter uma planilha muito complexa só funciona se você tiver a disciplina necessária para preenchê-la. Então, é mais fácil não ter planilha, fazer no papel, colar na geladeira. Tem até curso da Expeed que eu faço metodologias para a pessoa imprimir e colocar na geladeira mesmo, porque você fica no olho, fica mais fácil. Então você tira a fricção, você tira ali o gargalo de não fazer e aquilo ser mais uma tarefa. Isso. E quando é mais uma tarefa, você não faz. E entra naquela personalização que a gente comentou também, né? Cada um se adequa a uma ferramenta diferente, porque hoje o que não falta é ferramenta para esse tipo de coisa, né? Tem do post-it da geladeira até o Excel, o aplicativo que te manda push e que junta todas as suas informações. Então, tem para todos os tipos, né? Voltamos ao autoconhecimento. Você tem que entender qual deles, né, você vai de fato aderir. Isso é uma coisa que potencializou muito também nos últimos meses, né? Esse tipo de ferramentas digitais, plataformas, né, de bancos, de corretoras, etc. De certa forma, facilita muito o acesso das pessoas a essas movimentações de mercado, né? Isso não dá para negar. Então, isso vem agregando, você acha que trouxe bons resultados nesse sentido? Assim, qual que é a experiência de vocês? Tem tanto o movimento de acesso. Hoje você consegue abrir uma conta numa corretora imediatamente pelo celular, você não precisa ir a lugar nenhum mais, tudo é digital. E tem vários bancos, várias corretoras, tem muito mais players no mercado, que é positivo, que é a concorrência. Eu acredito que sempre vai beneficiar o cliente. E tem também o acesso à informação. Hoje, principalmente por meio das redes sociais, dos influencers digitais aí que falam de finanças, que tem muitos sérios, muitos que são muito bons, mas tem, claro, sempre o lado de alguns que não fazem um trabalho positivo. Inclusive a CVM, que é a reguladora do mercado financeiro, faz um trabalho até de identificar esses influencers que são nocivos, que falam de coisas que não existem, que estão
ali, claro... falsas promessas. Até pirâmide, bastante pirâmide, tem aumentado bastante. Então, esse acesso, por um lado, é muito positivo. Ele é mais positivo do que negativo, é claro, porque você tem... Hoje, por exemplo, nos últimos 3 anos, você multiplicou por 4 o número de pessoas na Bolsa de Valores. A gente saiu de 1 milhão para 4 milhões em um tempo recorde. Então, tem pessoas interessadas, 4 milhões para uma população... ainda é pouco, né? Eu não sei o número exato de adultos no Brasil, mas 150 milhões ou coisa do tipo. A gente tem um longo caminho, claro, tem a renda, a discrepância de renda, tem tudo isso, mas tem um espaço muito grande para, sim, uma pessoa investir na Bolsa de Valores, que ela pode, né? Hoje você pode comprar ações aí, tem ações de R$9, R$10. Então, qualquer pessoa pode, sim, aprender e investir no mercado financeiro. O ponto principal, eu acho, assim, de forma mais ampla, mais geral e educativa, é o alinhamento de expectativas, que foi o que a gente estava falando anteriormente. Assim. Você não pode falar para uma pessoa que, quando ela entrar no mercado financeiro, ela vai multiplicar... o que acontece, né? Pega R$1.000 e acha que vai fazer 1 milhão. Essa história de com pouco dinheiro eu consigo ir muito longe, e não é o caso. A gente tem que aprender muito, testar muito. Quem quer arriscar na Bolsa de Valores colocar, né, investimentos, porque são voláteis, né? Você vai ter volatilidade, ele vai variar. Então você pode comprar uma ação num dia, ela pode perder valor no outro dia. Tem que entender que essas estratégias são de longo prazo. Porque se você olhar a média, o mercado sobe, as ações sobem. Então, se você aprende, não tem pressa, não tem impaciência, tem... Controle emocional Controle também. emocional, e entende que isso é uma construção, a chance de você entrar e ficar melhor e realmente crescer no processo, ela é muito alta. E, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas entrando, tendo uma má experiência, porque entra com uma expectativa muito alta, perde dinheiro, tira o dinheiro, efetiva a perda, né? Você só perde quando você vende a ação. Se ela tiver baixa, se você não vender, você não vai perder o dinheiro. Ela acaba tirando ali com medo e nunca mais volta, porque acredita que aquilo ali não é para ela, realmente tem que entender demais. Então, o nosso trabalho é muito de conscientizar as pessoas de que isso é um processo que ela precisa amadurecer durante o caminho. Não é uma coisa de um dia para o outro e nem fácil de ser algo que vai resolver a vida dela de uma hora para outra. Então, trazendo um pouquinho agora a sua experiência na XP, Thiago, vocês têm também uma escola específica de educação financeira, né, onde tem ali alguns cursos, produtos voltados para isso, mas o que mais, além desses cursos, vocês fazem para atuar, mudar a cultura das pessoas, trazer um pouco mais de conteúdo, além desses produtos já bem estabelecidos da escola? Excelente. A gente fundou a Expid, que é a nossa escola de educação financeira, em junho de 2020, um pouco mais de um ano então, e ela é 100% digital. O nosso desafio aí é realmente levar esse assunto para todas as pessoas, democratizar a educação, o acesso à educação financeira no Brasil. Então a gente tem desde cursos bem básicos, para pessoas que nunca se conectaram com esse assunto, até cursos mais avançados sobre investimento, sobre mercado financeiro. A gente consegue cobrir uma grande quantidade de pessoas com esse conteúdo. E uma frente importante que eu tenho liderado dentro da Expid é justamente essa frente de parcerias com canais, com empresas, porque a gente entende que a gente tem que estar onde as pessoas estão. Eu não quero trazer as pessoas para a Expid para fazerem curso, eu quero ir com a Expid nos lugares. Por isso a gente está indo para a Dasa para falar desse assunto, porque precisamos conectar o assunto com a vida da pessoa. A gente só aprende quando a gente se identifica ali com o que está sendo dito. Então, para nós também é uma experiência muito positiva, certamente, por, como você bem disse, endereçar, customizar esse conteúdo para dentro de um público específico, como o caso dos médicos. Então, a gente está muito positivo em poder fomentar o assunto, entender que são contextos, cada um tem um contexto e que a gente vai aprender também bastante no processo, mas a gente faz de tudo, mentoria, tem cursos online, tem MBAs até, cursos mais longos, fazemos lives, tem conteúdo no YouTube. Então hoje a gente faz muita coisa e vai só ampliar, né? E inclusive esse podcast aqui é um conteúdo que a gente está construindo juntos, né? Para que a gente leve a palavra, leve o assunto de forma positiva e que as pessoas se conectem. Esse é o nosso objetivo. Legal, perfeito. Então, uma atitude até um pouco mais proativa, né? Ir atrás das pessoas e não esperar que elas busquem. Legal, perfeito. Ainda sobre os profissionais de saúde, agora nesse fim de ano na Dasa,
a gente está organizando algumas iniciativas bem focadas nesses temas que a gente comentou, né? Principalmente agora entramos agora no mês de dezembro, último mês do ano, né? Entendemos todo mundo bem cansado, estudamos muito durante o ano e acho que trazer alguns temas diferentes podem agregar bastante. Então a gente vai falar um pouco sobre uma jornada de gestão médica, né? Considerando que a gente tem aí médicos gestores, executivos e empreendedores. Uma jornada de finanças aí com o próprio Thiago, que vai dar uma descomplicada nessa questão do planejamento financeiro, e também sobre mídias sociais, que é um outro ponto aí que está sendo bastante cobrado. Não só os educadores financeiros tiveram aí um grande espaço influenciador nas mídias nos últimos meses, mas a gente também percebeu uma tendência muito grande dos médicos se posicionarem e saberem como se posicionar e aprender algumas regras básicas. Então isso é uma coisa bem legal, é uma ação legal que a gente tem feito para os médicos. Então acho que talvez esse tipo de iniciativa das empresas em relação aos próprios profissionais de saúde podem acrescentar bastante tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não, com certeza. É engraçado, a gente fez uma pesquisa recentemente, mas a gente está sempre conversando com os médicos, fazendo pesquisas com os profissionais de saúde, e o título da última pesquisa, do resultado das pesquisas era médico, agora médico, de MEI, de microempreendedor. Porque o médico não é mais só médico. Ele agora é um micro ou médio empreendedor, não tem mais essa. E o tempo que o médico acaba tendo que gastar com questões que não estão diretamente relacionadas a você cuidar, tocar no paciente, sentir o paciente, fazer a boa medicina, agora se tornou desproporcionalmente grande. E aí como é que a gente ajuda a descomplicar a vida dele, seja ela a gestão do seu consultório, de todo o seu trabalho, a gestão financeira, até esse fluxo, o que a gente pode fazer para deixar a vida financeira dele mais equacionada e abrir espaço para ele voltar àquilo que importa, e é por isso que o nosso porquê, né? Porque que a gente está aqui, que é cuidar da saúde das pessoas. Então é um tema que ficou, a gente sempre acompanhou esse tema, mas é um tema que de um ano para cá se tornou extremamente relevante, e eu acho que passa muito por cursos, educação financeira, várias fintechs que estão até surgindo, empresas que vão ajudar os médicos a descomplicar a vida deles, seja ela a parte mais contábil mesmo, gestão do seu consultório, da sua prática, mas até a parte financeira. Olha, eu tenho tanto número de pacientes aqui, eu tenho uma receita X aqui que eu faço, o que isso vale, o que isso me traz, eu posso contar com essa receita, eu não posso contar com essa receita, será que eu deveria estar investindo 20% dela e aplicando? Ele não tem tempo para pensar nisso. Não tem tempo para pensar nisso. E eu acho que a gente está num momento agora, tipo assim, acendeu uma mega luz aqui para a gente na empresa que a gente tem que atacar isso. A gente tem que se tornar parceiro, a gente tem que entender esse problema deles, a gente tem que oferecer mais soluções. O momento é muito propício para isso. Então, acho que vai ser muito bom a gente ter essas conversas, esses projetos. Com certeza. É só o início, né? Acho que desses, muitos podem se desdobrar depois. Certamente. E acho que é uma iniciativa incrível, porque vocês estão vencendo a resistência. Porque todo o processo, quando você incorpora um novo conhecimento ali, né, e o de finanças ele acaba sendo incorporado anexo, né, existe uma resistência. O médico não tem tempo, não consegue, acha que é difícil. Esse início, ele vai ser mais difícil, vai vencer a inércia. Mas depois que isso entra também no ecossistema dele, se torna uma parte importante, e principalmente quando ele começa a ver o valor que isso tem, de fato. Porque a gente está falando aqui de um processo que, quando começa, sempre é mais difícil, sempre é mais complexo, mas é uma jornada para a liberdade financeira dessa pessoa, que lá na frente, o que isso vai acontecer? É você ter renda suficiente para poder viver dessa renda, fazer dinheiro com o seu dinheiro. É disso que se trata. É muito positivo, acho que estão muito certos de poder promover isso. Tenho certeza que vai ser um aprendizado para todos, só vai trazer bons resultados, porque é isso, o médico é um empreendedor, ele é um gestor que seja do seu consultório. E essa parte financeira, que ainda não é estimulada, ela é determinante para o número de horas que essa pessoa vai trabalhar, para o tempo que ela vai ter disponível para a família dela, para o que ela vai ter de ansiedade ou não, dos compromissos financeiros que ela acabou assumindo e nem muitas vezes sabe por que assumiu. Então todo esse é um processo que no fim do dia reverte em qualidade de vida para a pessoa. Exato.
E até acho que aqui já encaminhando para o final aqui do nosso episódio, acho que a gente fez vários paralelos, né, entre a saúde financeira e a saúde das pessoas, né, no fim do dia. Então, nós como DASA, a gente atua muito aí na promoção de saúde, né, na prevenção das doenças, não simplesmente no tratamento dela depois que ela já se estabeleceu. A ideia é não deixar que ela se estabeleça, né, na medida do possível. E acho que o planejamento financeiro vai no mesmo sentido, né, não vamos falar de dinheiro só quando a dívida já se estabeleceu, vamos evitar o endividamento, para que no fim do dia a gente aproveite, como você bem falou, o tempo, que acho que é o nosso principal ativo, né, nessa vida, acredito eu, com qualidade de vida, com saúde, com estabilidade. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para aqueles que nos ouvem ou que nos assistem, o que ficaria aqui de recado para eles? Eu deixaria, tem 2 mensagens aqui que eu vi recentemente que me tocaram bastante, que é: o capitalismo faz 2 coisas extremamente bem. Ele gera muita riqueza, mas gera muita inveja ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tem que entender e internalizar isso um pouco, que o que o outro tem, o que você vê aí do lado de fora é aquela história do carro. O carro bacana não está dizendo nada sobre quem tem o carro. É só um carro bacana. E se a gente começar a entender isso e entender o que é suficiente, o que é enough, a gente vai poder começar a fazer a segunda parte que eu queria deixar, que é começar a deixar mais para o longo prazo, começar a poupar mais, conseguir separar um pouquinho mais e cuidar da nossa saúde financeira. Quem a gente é hoje não é quem a gente será no futuro. E a gente acha às vezes que, o Carlinhos é o Carlinhos hoje. Quem vai ser o Carlinhos daqui a 15 anos? Que vai estar querendo surfar em Bali, se Deus quiser. Mas é outra pessoa completamente diferente. Não tem como a gente saber quem a gente vai ser daqui a 15, 20 anos. Mas ela vai estar lá. Então se prepare cuida dessa pessoa. Vai ser outra pessoa com talvez outros gostos, outros padrões, outras coisas importantes. Então, cara, cuida dessa pessoa. Não gasta todo o seu dinheiro com a pessoa de hoje, não. Cuida daquela pessoa que está lá, que ela é importante. Então, acho que esses 2 conceitos aí, para mim, me ajudam muito a cuidar aqui da minha vida financeira aqui. Você não sabe quem vai ser essa pessoa, o que ela vai gostar, mas fato é que ela vai ter necessidades. Ela vai estar lá, ela vai querer alguma coisa. E também só para agradecer muito você, Fernanda, e o Thiago, aí uma aula aí, aprendi muito. Acho que você tem muita coisa para ensinar a gente aqui, vai ser muito bom ter essa parceria com você aqui na DASA. O prazer é meu estar aqui, muito bacana falar com vocês e olhar, assim, ter um foco para um tipo de profissional, né? Um tipo de perfil, contexto que, claro, cada pessoa é diferente, mas que a gente pode sim e deve olhar para um diagnóstico que seja adequado para cada realidade. Interessante, né? Eu tenho me aproximado mais desse assunto de educação financeira para médicos, porque é um perfil, sim, de fato, peculiar. Nós temos a profissão onde as pessoas têm, digamos, profissionalmente, uma renda média comparada a outras profissões universitárias maior. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma grande quantidade de médicos que têm sintomas de ansiedade, depressão, burnout. São profissionais que cuidam dos outros, né, que esquecem muitas vezes de cuidar de si, que dedicam muitas horas, são apaixonados pelo trabalho, gostam muito do que fazem, mas, ao mesmo tempo, entram em compromissos financeiros que podem um início aí de um processo negativo. E o que a gente quer com a educação financeira é um processo muito positivo. Eu estou há tantos anos trabalhando com isso, eu posso dizer para vocês, eu nunca vi uma pessoa que voltou para mim e falou assim, a educação financeira piorou a minha vida, estou pior do que quando eu comecei. Todo mundo melhorou, então pode ser difícil no começo, pode parecer ruim, porque você não teve ali um estímulo a trabalhar com, né, números, e não é sobre números que a gente vai falar em educação financeira, mas é certamente um remédio que você vai tomar para a sua vida, que você começa a tomar hoje, homeopático, e vai, né, construindo ali um caminho muito positivo. E então eu recomendo todos que se conectem com isso, que enfrentem esse início. E assim, a gente tem assim, um mundo hoje com muito acesso, você estava dizendo isso, né? A pessoa edita a vida dela no Instagram, lá mostra a vida editada e você compara a sua vida, que só você conhece a parte ruim, e compara com a parte editada boa da pessoa. Eu sempre falo, a gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros, né? Gostei. Perfeito. É isso. E então, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer e vamos fazer muitas coisas ainda, tenho certeza que tem aí uma avenida para a gente poder explorar
e incentivar que as pessoas se conectem a partir de agora com as suas finanças pessoais, com o seu autoconhecimento financeiro. Tá ótimo, gente. Foi ótimo. Eu que agradeço a disponibilidade e o tempo de vocês aqui. Acho que a gente trouxe visões super complementares, né? De um especialista no assunto, né? O Thiago, e o Carlinhos, né? Um super líder aí de uma das principais empresas de saúde do país. Então, acho que os assuntos se complementam. Mais uma vez, muito obrigada. É o começo de uma parceria. Acho que tem muito a desdobrar ainda, né? Por tudo que a gente comentou aqui. E para quem nos assistiu ou está nos ouvindo também, nosso muito obrigado. Deixem suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas. Qualquer coisa que precisar, podem mandar para o nosso e-mail, dasa.educa@dasa.com.br. Mais uma vez, obrigada a todos.